E é uma honra receber nesse altar do Senhor o pastor Hugo Brandão. Vem para cá, pastor, vamos orar, vamos aplaudir a Deus. Vamos orar pelo pastor Hugo, né? Homem de Deus, não importam os títulos, não importa é que nós somos cheios do Espírito Santo, não é? E é Ele que nos leva a ser mais que vencedores. Te damos graças, Senhor, por essa manhã. Obrigado, meu Deus, por esse altar, de onde fluem palavras de salvação, pelo anjo dessa igreja, apóstolo Marcos, que sempre, meu Deus, se preocupa com cada um de nós, ora por nós, estabelece, meu Deus, uma carreira ministerial. E agora, Senhor, estamos iniciando um outro nível de carreira para o pastor Hugo. Como há 7, 8 anos atrás, nós estávamos naquele auditório, lá na Faculdade Boas Novas. Hoje estou no mesmo lugar, eu e ele, iniciando uma nova etapa da sua carreira ministerial. Que o Senhor possa abençoá-lo, remover toda ansiedade e trazer sobre ele hoje uma palavra de direcionamento do teu Espírito Santo. Que haja hoje, Senhor, transformação pelo poder do teu Espírito, em nome de Jesus. Quem concorda diz amém. Glória a Deus. Graça e paz, igreja do avivamento. Glória a Deus. Diga assim, inclusive na minha casa. Pode dizer, inclusive na minha casa. Glória a Deus. Estou muito feliz nesta manhã, uma manhã que o Senhor reservou já há muito tempo atrás. E hoje só se cumpre a agenda dos céus, quando nós nos entregamos nas mãos do Senhor. Tudo está no controle dele, irmãos. E eu viajei agora e no louvor, na ministração de oferta, na palavra de abertura, tudo Deus tem falado comigo. E eu espero que você tenha vindo para cá hoje com uma expectativa no seu coração, porque Deus vai continuar falando aqui e Ele só quer que o seu povo ouça. Só abre o teu entendimento, os teus ouvidos, porque Deus vai falar contigo, já está falando, amém? E o bispo estava contando aqui e me trouxe a memória, realmente, né, acho que na segunda vez eu o convidei, e eu olhei o olhar de surpresa dele, e a minha surpresa foi maior quando ele apareceu lá. Eu até comentei com a minha esposa, a Cíntia Rios, será que ele vem? Eu disse, será que eu vou ter que escolher alguém aqui do lugar para ser meu paraninfo? Mas Deus tocou no coração dele, ele foi conduzido lá. E inclusive, bispo, sexta-feira foi a nossa célula, e eu estava mostrando o álbum da formatura para eles. Mostrei sua foto lá, nossa, né? E como Deus faz é incrível, é sobrenatural. E 7, 8 anos atrás, aquela porta ali era o acesso, ó, aquela porta lateral, essa. E eu entrei por ali com um propósito no coração de buscar a vontade do Senhor para a minha vida. E Getsemane é a resposta de oração para a minha vida, irmãos. Eu e a pastora Cindy começamos a orar, e nós pedimos a Deus, porque nós estávamos com nossos filhos, eles tinham 4, 5 anos, e nós queríamos um direcionamento para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. E Deus nos trouxe para Getsemane. Deus nos plantou aqui. E hoje eu tenho a minha vida no altar, completamente. A minha vida, o meu chamado, o meu ministério, eu estou respondendo aquilo que Deus colocou no meu coração. E Deus colocou no meu coração o desejo, por isso, por pregar a palavra, por ministrar a palavra do Senhor. E tudo foi um processo, tudo foi acontecendo. Vocês estão me vendo hoje aqui, mas tudo começou há muitos anos atrás, Deus trabalhando no meu coração. E o Senhor operou níveis de cura e de libertação na minha vida sobrenaturais. Esse é o Deus a quem nós adoramos, esse é o Deus a quem nós servimos, esse é o Deus para quem nós levantamos a mão e clamamos, Senhor, usa-me, muda a minha história. E se você está clamando assim, eu quero dizer para você, não desista. Continue clamando ao Senhor. No momento certo o Senhor vai realizar o desejo do teu coração. E guarda essa palavra que tem ardido no meu coração. E ela diz assim, ó: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor. E agradar-se do Senhor significa se agradar da sua lei, dos seus princípios, da sua vontade. E aí você caminha da forma que agrada a Deus. E assim você agrada do Senhor. Amém?
E eu creio que o Senhor vai fazer grandes coisas na tua casa, na tua vida, na tua família, no teu ministério, no teu trabalho. Deus tem obras para você realizar e elas estão prontas desde a fundação do mundo. Amém? Para que você caminhe nelas. E um dia eu clamei do Senhor. Eu queria saber qual era o propósito de Deus para a minha vida. Foi quando Jesus se revelou na sua totalidade para mim. Eu quero trabalhar algo com você hoje, um aspecto que nós temos de Jesus. Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, como nosso Libertador. Ele é tudo em todos. Ele é tudo em todos. Então Jesus é tudo isso em nossas vidas. Mas isso é um processo que ele requer também uma decisão nossa, porque Deus já realizou a obra. Qual foi a obra que Deus realizou? Ele enviou o seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando nós estávamos mortos, como foi dito aqui, e Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 10, ele diz que nós estávamos mortos nos nossos pecados, nas nossas transgressões, e Deus nos amou, e assim mesmo se entregou através do seu Filho, para que nós pudéssemos ter uma vida, e vida com abundância, e nós fomos ressuscitados com Cristo, amém? Essa obra da redenção é para nós, é para a nossa vida. Ele veio salvar e resgatar o que se havia perdido, e eu havia me perdido há muito tempo atrás. Na verdade eu nunca tinha ouvido falar de Deus, nunca tinha conhecido falar de Jesus. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Quantos aqui nasceram num lar cristão? Levanta sua mão assim. Nasceram num ambiente, num lar cristão, ouvindo a palavra desde cedo, o pai levando para a igreja. Levanta a mão bem alto assim que eu quero ver. Glória a Deus pela sua vida. Porque muitos não têm esse direcionamento. E por causa da ignorância, da falta de entendimento dos pais em conduzir a sua casa, em um líder, em um sacerdote que nem sabe o que é um sacerdócio, conduz a sua família por caminhos que levam à morte. E assim foi na minha vida. Eu tive o privilégio de gravar um dos primeiros episódios do testemunho que está no canal da igreja. Se você não segue as redes sociais da igreja, o canal, vá lá, o podcast, Ponha Fé. Eu tive o privilégio de dar um testemunho. Então eu não vou dar um testemunho da minha vida aqui, porque já está nas redes sociais. Acesse, vá lá, assista. Veja o que é que Deus faz na vida daquele que se coloca nas mãos dele, na vida daquele que crê. Não escute, não há abismo tão profundo, não há lamaçal tão envolvente de pecado que Deus não consiga te libertar. A poderosa mão do Senhor, ela vai onde nós estamos e ela nos alcança. Nós só temos que estender a mão e clamar ao Senhor, como o salmista diz: clamei ao Senhor e Ele me libertou e livrou-me de todos os meus temores. Eu não sei o que é que tem atemorizado o teu coração, eu não sei como é que está a tua vida diante do Senhor, se você passa por algum tipo de aflição, mas Deus é poderoso para te libertar, para tomar na tua mão e te colocar num lugar seguro, te colocar sobre a rocha, te firmar poderosamente e te revelar qual é a vontade dEle para a sua vida. Amém? Pode passar. E eu quero trabalhar com você um texto que está lá em Colossenses, no capítulo 1, do versículo 13 ao 20, eu quero ler com você nesta manhã. Guarde essa palavra no seu coração. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele, amém? Glória a Deus. Próximo, está aqui. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo seu sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Glória a Deus. Este é Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Ele estava com Deus no princípio, irmãos. A palavra de Deus diz que o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. No princípio, Jesus estava com o Senhor.
Ele já reinava soberano na sua glória. E tudo foi criado por meio dele. A palavra diz que sem ele nada do que foi feito se fez. Então quando Deus libera a palavra e faz a criação, não existia nada. Tudo era, a palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor pairava sobre a face do abismo. Mas Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus criou tudo por meio da palavra. Nele tudo foi criado. Jesus, Ele é o Senhor de toda a criação. Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o Senhor da tua vida. O que acontece é que muitos não têm esse entendimento, porque a nossa mente, a mente da humanidade foi obscurecida por causa do pecado. Quando o pecado entrou no mundo pela desobediência de um homem, ele trouxe uma maldição sobre nós. E todos nós morremos espiritualmente. É isso que está lá em Efésios capítulo 2. Nós estávamos mortos. E morto não pensa, morto não fala, morto não reage, morto fica morto. E não há vida enquanto a palavra não for liberada. Mas um dia você ouviu uma palavra, um dia você ouviu uma mensagem, a mensagem de salvação, a mensagem de reconciliação, a mensagem que trouxe vida para você. E um dia eu estava morto também, como todos, como diz lá em Romanos, como todos nós estávamos mortos. Mas a palavra veio, e ela veio de encontro ao nosso coração. E a palavra, ela não é natural, a palavra é sobrenatural. É por isso que nós lemos: prega a palavra. A palavra é poder, a palavra é cura, a palavra é salvação, a palavra é luz para os meus caminhos. Enquanto eu não tenho a palavra, eu não tenho nada, porque Deus criou tudo a partir do nada. E o homem precisa entender que para Deus fazer algo nele, uma criação nele, ele precisa também se reduzir a nada, senão Deus não vai fazer nada com ele. Enquanto você não reconhecer que só o Senhor pode mudar a tua história, enquanto você não reconhecer que somente Jesus, sendo o Senhor da tua vida, pode te trazer paz, a paz que excede todo entendimento, enquanto você não compreender isso, Deus não vai fazer com você aquilo que Ele quer fazer, porque Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus que Ele é paciente. Então o que é que Ele faz? Ele envia o Espírito Santo para nos convencer de que somos pecadores, de que a nossa vida no mundo é uma vida de perdição, é uma vida que conduz à morte, como diz Provérbios 14:12. Estamos crendo, muitos estão lá fora acreditando que o caminho que eles estão vivendo é um caminho correto, mas é um caminho de morte. Até que chegue o Espírito Santo e com uma palavra nos traga a luz, nos revele a nossa natureza. E todos nós somos falhos, pecadores. Não é só porque eu estou aqui no altar, não é só porque eu estou aqui ministrando a palavra que eu estou isento, irmãos, de cair. A palavra mesmo diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Mas aquele que começou a boa obra em nós, Ele vai concluir. Foi Ele que nos resgatou, Ele que nos trouxe vida. Nós fomos vivificados pelo poder do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E certa vez os discípulos chegaram para o mestre e disseram: mestre, qual é a obra? Qual é a obra? E um dia eu perguntei para Deus: qual é o propósito que o Senhor tem para a minha vida? Qual é a obra que o Senhor quer que eu realize? E os discípulos: mestre, qual é a obra que o Senhor quer que façamos? E Jesus olha para os discípulos e diz: a obra que meu Pai quer que vocês façam é essa, é crer naquele que Ele enviou. Essa é a obra, Ele quer que você creia. Mas como é que eu vou crer se eu não sei, se eu não conheço? É por isso que a fé vem como? Ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. E glória a Deus, diga assim: glória a Deus, porque Deus enviou alguém para me falar do Evangelho, da palavra do Senhor. Deus levantou alguém com entendimento e direcionado pelo Espírito Santo para chegar para você e dizer: olha, Deus tem propósito para a tua vida, Deus tem um chamado para a tua vida, Deus tem obras para a tua vida, você só precisa crer, porque a mensagem do Evangelho é Cristo Jesus. Como Paulo diz: não me importa nada, para mim só interessa Cristo crucificado e Ele ressurreto, e Ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Então a promessa para a minha vida é uma promessa de autoridade, é uma promessa de poder. Veja o que está escrito em Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Esse é Jesus, aquele que estava em seu alto e sublime trono, e Ele se esvaziou, Ele se humilhou, e Ele veio em forma humana e assumiu a forma de servo, para cumprir a vontade do Pai.
E a vontade do Pai é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então eu estou aqui pregando algo que não é meu, é uma mensagem que é de Deus para nós. E quando alguém rejeita essa mensagem, ela não está rejeitando o mensageiro, ela está rejeitando aquele que enviou a mensagem. Então o nosso propósito é anunciar as virtudes daquele que nos tirou do império das trevas para o maravilhoso reino do Filho do seu amor. Quantos têm esse entendimento de que você estava morto, você estava perdido, e Deus veio e te resgatou, tirou das trevas? Vocês estão olhando para um homem, escute só, que foi escravo das drogas por 21 anos, irmãos. 21 anos. Eu tenho 48 anos hoje, até os 30 anos eu não tinha nada, irmãos. E eu estou falando isso, não é para me exaltar, não. Quem sou eu? Quem sou eu se o Espírito Santo não estiver em mim, irmãos? Quem sou eu se não for guiado por Deus? Eu não sou nada, irmãos. Sem Ele eu nada posso fazer. E eu só estou aqui pela graça e pela misericórdia do Senhor, que colocou uma mulher de oração na minha vida. Ela está ali no cantinho, ó. Está ali no cantinho. Mas ela não está fazendo outra coisa não, irmãos. Ela está intercedendo pela minha vida. Ela está orando por mim. E Deus me ama. Diga assim, Deus me ama. Pode falar, Deus me ama. Porque isso é prova do amor de Deus. Quando Deus envia seu Filho para morrer numa cruz, sendo nós ainda pecadores, esta é a maior prova do amor de Deus. E Deus vai demonstrando a prova do seu amor. E Ele colocou alguém do seu lado, alguém para te dar uma palavra, alguém para te ajudar, alguém para interceder por você. E eu glorifico a Deus pela sua vida, minha esposa, Cíntia Rios. Glória a Deus pela sua vida. A mulher sábia edifica o seu lar, irmãos. A mulher tola, a mulher insensata, destrói com suas próprias mãos. E ao invés dela me amaldiçoar, dizendo, tomara que ele morra naquela boca de fumo, tomara que entre numa troca de tiro e tome logo o que é dele. Deus, eu não quero mais esse homem, ele só traz dor, ele só traz sofrimento. Mas ela tinha uma palavra da parte de Deus na vida dela. Ela disse, a tua palavra diz, se eu crer eu vou ver a tua glória. A tua palavra diz que o Senhor é poderoso. A tua palavra diz que o maior é o Espírito que está em mim do que o que está no mundo, Senhor. Visita aquele homem onde ele está. Se ele está na boca, se ele está em qualquer lugar, numa esquina, meu Deus, vai com o teu Espírito Santo e guarda. Guarda, Senhor, e coloca ele debaixo da tua vontade, do teu propósito. E eu creio que um dia eu vou ver o meu marido pregando o Evangelho, ministrando a tua palavra, dando testemunho da libertação que só operou na vida dele, eu creio. E ela caminhou por isso. Ela creu. A obra que o Pai quer que você faça é essa, é crer naquele que Ele enviou. Creia. Você não veio aqui à toa não, irmãos, porque você veio atender um convite de alguém. Foi providência dos céus te trazer hoje aqui, para ouvir que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Ele nos deu o seu Filho. Ele entregou o seu bem mais precioso para sacrificar em nosso favor. Nós temos o amor de Deus derramado em nossos corações, irmãos, através de Cristo Jesus. Muitas pessoas, a palavra diz assim, ó, quem morreria por um criminoso? Quantos aqui morreriam por um estuprador? Alguém que está no corredor da morte, um bandido, alguém que cometeu todos os tipos de males. Quantos alguém lá levantariam a mão, ei, eu quero morrer no lugar dele? Quem faria isso, irmãos? Só o amor de Deus para fazer isso. Porque todos nós pecamos contra o Senhor. Todos nós nos desviamos. Todos nós estávamos afastados, condenados. Éramos destinados à ira. Mas Deus mandou o seu Filho para morrer no nosso lugar, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Ele recebeu uma coroa de espinhos, para que pela fé nós, caminhando debaixo da sua vontade, recebamos no futuro uma coroa de glória. É isso que Deus tem para nós. Então por que rejeitar isso? Por que muitas pessoas vêm e sentam aqui, ouvem a mensagem, e aí o pregador está aqui sendo usado por Deus para dizer que há salvação para a tua vida, que há resposta para você, e você só precisa se levantar e crer, e vir tocar no altar, e confessar que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida. E muitos passam por uma guerra. Quantas vezes eu ouvi isso? E eu, o coração obstinado, endurecido. Mas um dia o Senhor me alcançou com uma palavra. E eu, ouvindo um louvor do Senhor, Deus falou comigo. E eu decidi, Senhor, eu estou cansado.
estou sobrecarregado, tem um fardo pesado sobre mim. E eu ouvi a palavra de Jesus dizendo: meu filho, vem a mim, vem. Você que está cansado, sobrecarregado de carregar esse fardo, eu vou te dar alívio, eu vou te trazer refrigério. A promessa é de alívio, irmãos. Então por que ficar resistindo quando Deus chama para nos abençoar? O Senhor ele diz: no dia em que ouvirdes a minha voz, não endureça o seu coração. E o Senhor está falando com você nessa noite: confia, entrega tudo ao Senhor. E o mais Ele fará, amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Essa promessa de Isaías, capítulo 9, versículo 6, ela confirma que o governo e a autoridade de Deus, através do Senhor Jesus, estão sobre a nossa vida. Amém? Pode passar, Érica, por favor. Glória a Deus. Jesus Salvador. Essa é uma promessa de redenção para nós. Nós temos a redenção através da vida de Jesus. Isaías 53, capítulo 5, diz que ele foi transpassado por nossas transgressões, ele foi moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Que poderosa transformação que Deus fez na nossa vida. Escute, lá em Gálatas 4,4 diz que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Foi o tempo que Deus escolheu, o Cronos, o Kairos de Deus, o tempo que Deus escolheu para enviar Jesus. E existe um contexto dentro dessa passagem. Não haveria em outro tempo na história da humanidade um tempo em que o Evangelho pudesse ser pregado em todo o mundo. Foi quando Jesus veio. Mas um dia Jesus veio para a nossa vida, amém? E a nossa vida, ela foi transformada. Existe a tua vida antes e depois de Jesus. Antes da cruz, nós estávamos condenados. Depois da cruz, nós fomos salvos pelo amor de Deus. O amor de Deus se manifestou. E nós estamos aqui porque cremos. Eu creio que se você está aqui sentado me ouvindo é porque você crê. E Deus está operando transformação e milagre na tua vida. Através da tua vida será salva a tua casa, os teus filhos, os teus parentes, porque você vai dar testemunha da transformação que Deus está fazendo na tua vida. É isso que Deus quer que façamos. Quando Ele nos muda, quando Ele nos transforma, Ele chama os discípulos, irmãos. A vida deles nunca mais foi a mesma. Pedro nunca mais foi o mesmo. Um homem culto, que o único propósito que ele tinha era ir para o mar e pegar peixe e ficar ali naquele ciclo. E Deus o chamou e disse: eu vou fazer algo sobrenatural na tua vida. Você nunca mais vai ser o mesmo. Eu vou te transformar num pescador de almas. E Pedro, um homem que não tinha instrução, cheio do Espírito Santo, se levanta num lugar, e uma palavra que Deus colocou no coração dele, 5.000 pessoas se convertem ao Senhor. 5.000, na outra 3.000 pessoas. É assim que Deus vai fazer. Ele escolhe as coisas loucas desse mundo. Porque vocês não conheceram o velho homem aqui. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas Deus fez coisa grande na minha vida. Ele me salvou, Ele me resgatou. E hoje meus filhos estão aqui com 14 anos e estão olhando para o Pai pregando o Evangelho. Eles não estão vendo o Pai chegar alcoolizado em casa. Eles não estão vendo o Pai fumando maconha e cheirando cocaína. Eles estão vendo o Pai anunciando as verdades dos céus e dando testemunho do que Deus fez, daquilo que Deus pode fazer. Qual é a obra que Deus quer que você faça? Crê. Crê, é Ele que vai fazer todo o resto. Ele vai te usar, Ele vai te capacitar, Ele vai te limpar, e tudo pela palavra. É por isso que estamos aqui, para ouvir uma palavra da parte de Deus para a nossa vida. É a palavra que muda tudo, irmãos. Não havia nada, e Deus deu uma palavra e tudo veio a acontecer. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Ele nos libertou do império das trevas. Pode passar, Eric. Jesus, o nosso libertador. Jeremias 31:11. Pois o Senhor resgatou Jacó e o libertou das mãos de quem era mais forte do que ele. Glória a Deus. Escute, nenhum vício, nenhuma dependência,
nem nada, nenhuma corrente é maior do que o poder que Deus tem para libertar, irmãos. Nada, como diz lá em Romanos 8, 38 e 39, nem altura, nem profundidade, nem principado, nem potestade, nem o amanhã, nem o porvir, nada, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada vai nos separar, irmãos. Sabe o que é que pode nos separar? A minha decisão de me afastar de tudo isso. Vendo o que Deus fez na minha vida, a transformação que Deus operou na minha vida, vendo os meus filhos, a minha esposa, vendo aquilo que Deus já realizou, você acha que eu vou sair desse caminho? Irmãos, esse é o caminho da vida eterna. Esse é o caminho da salvação. Esse é o caminho que nos traz esperança. Se um dia você estivesse sendo afligido por algum tipo de opressão, alguma coisa, lembre disso. Traga à memória aquilo que te traz esperança. Traga à memória. Ele vai voltar para nos buscar. Ele está nesse momento preparando um lugar. E quando esse lugar estiver pronto, preparado, Ele vai voltar. E Ele vai nos buscar para que possamos estar juntos com Ele. E nós ouviremos a trombeta soar, irmãos. Eu creio nisso. Eu imagino isso, eu viajo, às vezes eu olho para o céu assim, e eu vejo uma formação diferente, eu digo, será, Senhor, que agora que eu vou ouvir o soar da trombeta, esse céu vai se rasgar, e o Senhor vai voltar na sua glória com os seus santos anjos, para nos buscar, como diz a tua palavra, nós seremos juntamente com aqueles que ressuscitaram, subiremos para o encontro com o Senhor nos ares. Eu creio nisso, irmão, está escrito, eu creio na palavra, eu vivo por isso, e eu vou ver esse dia chegar, em nome de Jesus. E eu subirei com a minha família e toda a minha casa. Porque um dia eu tomei uma decisão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode dizer isso? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu creio na promessa, creia na promessa. Guarde as promessas do Senhor, porque Ele é fiel na sua promessa. Ele é fiel para cumprir. O Senhor resgatou Jacó e o libertou das mãos de quem era mais forte do que eu. Quantas pessoas estão prisioneiras dos vícios, de todo o mal, acreditando que ninguém pode resgatá-las? E é por isso que nós fomos chamados para pregar o Evangelho, para anunciar que chegou o dia da salvação do Senhor, para ir lá, arrebentar as portas do inferno. É por isso que a palavra diz assim, ei, quando nós ouvimos essa mensagem, esse texto, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Escute só. Imagine uma pessoa, uma mulher, está voltando para casa e ela percebe que está sendo seguida e tem alguém querendo lhe fazer mal. O que ela sabe que está perto de casa, o que ela faz? Ela começa a correr, ela vai para sua casa, ela chega ansiosa. Alguns já assistiram filmes, vem essa cena. Ela abre ali a porta rapidamente, angustiada, mas depois que ela fecha a porta, que ela passa a chave e põe aquele trinco, ela se encosta e dá aquele suspiro aliviado. Por quê? Segurança. Ela se sente protegida, não é isso? Quando você está dentro de casa, você se sente protegido. Quando o texto diz as portas do inferno não prevalecerão, sabe por quê? Porque a porta da casa é um instrumento de defesa, você fecha ali se defendendo. Mas Deus nos deu poder e autoridade, e as portas do inferno não prevalecerão. Por mais que o inferno se sinta protegido lá, naquela geografia declarada ali, de que ali é do império das trevas, nós arrebentaremos as portas do inferno, irmãos. Deus nos deu autoridade, nós vamos resgatar aqueles que estão prisioneiros das trevas. Deus nos deu poder e autoridade para isso. Nós temos o Espírito Santo de Deus, amém? Jesus é que faz isso, através da nossa vida, amém? Pode passar, Érica. Quem dizes que eu sou? Vá ficando de pé em nome de Jesus. Eu quero ler esse texto com você, pode se colocar de pé. Levantando-se um sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: nada respondes aos que estes que depõem contra ti? Ele, porém, guardou o silêncio e nada respondeu. Jesus estava diante deles. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Amém? Aplauda o Senhor por isso. Ele é o grande eu sou. Ele é Jesus, Senhor dos senhores. Ele diz: eu sou o pão da vida. Aquele que tem fome vem a mim, e eu sou o pão da vida, eu vou lhe alimentar. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou a luz do mundo.
aquele que me segue não andará em trevas. Este é Jesus. Ele diz: eu sou a porta, não há outro caminho para que possamos andar. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou aquele que era, eu sou aquele que é, eu sou aquele que há de vir. Ele é o grande eu sou. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Você foi enxertado na videira verdadeira. O Senhor te plantou num solo fértil, irmãos. E agora o Senhor, Ele vai podar aquele que foi enxertado, para que você dê muito frutos. Ei, existe 2 cortes aqui para aquele que está na videira. Aquele que não dá fruto, o agricultor, ele vai e corta, e aquele galho secará e será lançado ao fogo para que queime. Mas aquele que dá fruto, o meu pai, ele faz outro tipo de corte. Ele poda. Os 2 são cortes, só que com propósitos diferentes. Se você não der fruto, ele diz que ele vai cortar esse galho. Mas eu quero declarar que você é um galho frutífero. Você foi enxertado na videira. Você vai dar frutos, e foi para isso que Deus te designou, para que você vá e dê frutos, que esse fruto permaneça, a fim de que tudo que você pedir ao Senhor, Ele te conceda. E o Senhor está podando você. Talvez você esteja passando por alguns cortes, e o corte machuca, mas é o propósito de Deus no sofrimento, para que você busque a presença dEle. Por muito tempo o Senhor fez cortes em mim, e eu senti aquilo, e eu não sabia, mas eu entendi que o Senhor estava me preparando. Deus está preparando você para algo poderoso, para algo grande. E você vai ser instrumento de Deus sobre esta terra, para que o Evangelho seja anunciado, a palavra chegue aos corações daqueles que precisam, daqueles que estão aflitos, e o Senhor vai te usar poderosamente em nome de Jesus. Se você crê nisso, aplauda o Senhor, glorifica o nome dEle, porque Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Vamos adorar o Senhor, vamos glorificar o Senhor, porque chegou a salvação a nós. Aleluia, Jesus.